Olá, Luizinho. Olá, Pereira Alves. Olá, meus amigos do Olho Vivo na Cidade, meus amigos da TV Cidade Verde, Canal 10. Boa semana a todos. No último sábado aconteceu um acidente no Brasil e o Brasil parou. Parou porque quem morreu foi uma das mais importantes cantoras da música brasileira, Marília Mendonça. Morreu muito nova, 26 anos, e nos deixou em um acidente aéreo. Marília Mendonça, um talento que começou na música aos 12 anos de idade, compondo, cantando, uma voz maravilhosa. Não era o meu estilo de música favorita, confesso, mas não há como ficar indiferente a esse furacão que tomou conta do Brasil, chamado Marília Mendonça. Não vou analisar o trabalho da Marília Mendonça. Todos vocês conhecem, todos vocês sabem. E o que eu quero me ater é a uma das regras não escritas da aviação. Uma regra não escrita da aviação diz que nenhuma morte na aviação é em vão. O relatório sobre o acidente que o CENIPA vai divulgar vai demorar aí 30 a 40 dias para um relatório preliminar, muito superficial. O relatório final demora de um ano e meio, até 2 anos para sair. Porque o CENIPA, ele não busca quem é o culpado do acidente. Isso é um trabalho da autoridade policial. A Polícia Civil é quem está investigando isso. O CENIPA busca saber o que aconteceu para aquele acidente, para que isso não se repita nunca mais. É por isso que a aviação é um dos transportes, aliás, é o transporte mais seguro que existe. Dentro do avião, nesta queda terrível, estavam a Marília Mendonça, a cantora, o seu tio, que também é seu assessor, e o produtor da Marília Mendonça. Junto com os três, estavam mais piloto e o copiloto. 5 pessoas no total. Esse avião tem a capacidade de transportar até 6 passageiros, mais o piloto e o copiloto, ou seja, 8 pessoas. Tinha 5. Não era problema. O avião que levava a Marília Mendonça era este, um Beechcraft C-90A. No Brasil, ele estava registrado como Papa Tango Oscar November Juliette. Uma das melhores e mais confiáveis aeronaves do mundo, construída em 1984. Só que na aviação não existe veículo velho. Na aviação não se conta o ano de fabricação, mas a manutenção da aeronave. E esta aeronave foi vistoriada e certificada para a aeronavegabilidade e estava em perfeitas condições de uso e também para ser alugada para fazer frete. O avião saiu de Goiânia, onde é sediada a dona do avião, a empresa dona do avião, que é a empresa PEC, e iria fazer um voo até Caratinga, onde a Marília Mendonça teria o show. A distância entre Goiânia e Caratinga é cerca de 850 quilômetros. Essa aeronave, ela tem uma autonomia de voo que é o dobro dessa distância. Ou seja, não haveria problema de a aeronave chegar como chegou, até próximo à cidade, com total tranquilidade. Mas algumas coisas precisam ser ditas ou respondidas no relatório da CENIPA. O acidente aconteceu a exatos 4 quilômetros, 220 metros de onde deveria tocar na pista de pouso e chocou-se com um solo em cerca de 200 metros após tocar no fio de alta tensão. É o primeiro elo da corrente. O primeiro elo vai se fechar aqui. Por que essa aeronave, a 4 quilômetros de distância, dá cerca de 2,6 milhas, ela estava apenas 300 pés de altura. Milhas e pés é a distância que a aeronáutica usa, tá? O pessoal da aviação não usa quilômetros nem metros, eles usam pés e milhas. Estava apenas 300 pés. 300 pés é uma altitude que uma aeronave deve estar a 1 milha do aeroporto. Ele estava
a 2,6 milhas do aeroporto, 4 quilômetros e 200 metros. Por que essa aeronave estava tão baixa? Na aviação comercial, para realizar um pouso, os pilotos usam um aparelho que fica no solo, chamado glider. Esse instrumento dá ao piloto uma rampa de descida ideal. Uma rampa é formada, aqui está a pista, então se forma uma rampa de descida, né, eletronicamente, isso nos aviões comerciais. Existe esse aparelho e essa tela dentro do avião, ele forma uma rampa de descida. Aqui tem um sinal que emite o sinal para o avião e fala: olha, você está muito alto na rampa de descida, você está muito baixo na rampa de descida. Então o piloto, durante o percurso para o pouso, ele controla, é só ele manter o avião dentro da rampa de descida, ele vai tocar o solo certinho. Só que esse aeródromo não tem esse equipamento. Por que ele é um aeródromo? Porque se chama aeródromo. É a mesma coisa que o aeroporto, só que não tem condições nenhuma. E agora entram alguns pontos que é importante relatar. Todo piloto, quando vai voar para um destino, qualquer destino, mesmo que ele tenha voado 100 vezes aquele destino, ele lê um documento chamado Rota Air. Esse documento mostra o mapa e todos os procedimentos de aproximação e de pouso em todos os aeroportos, aeródromos, tudo quanto é coisa. Veja esta observação que está no Rota Air: obstáculo não iluminado, uma torre, violando o plano básico de proteção. E também um outro obstáculo, também não iluminado, violando também o plano básico de proteção. Ora, se isso constava no Rota Air, que a pista tem um ponto, um obstáculo no caminho, violando a proteção básica, por que esse aeroporto ainda estava sendo usado? Por que esse aeroporto não foi fechado? Esta é uma das perguntas que o relatório do CENIPA terá que responder. Sobre o terreno, observe esta animação que nós fizemos no Google. Veja como o terreno é extremamente acidentado. Essa linha azul, ela indica a área de proteção básica da aviação. Esse azul mais forte, aqui redondo, contornando, ele mostra a área de proteção básica do aeroporto. Esse azul mais claro aqui é o que nós chamamos de final. É o procedimento final quando o piloto já vem para o pouso, né? Esta linha amarela, ela mostra a área onde o piloto ele enxerga a pista, ele está vendo a pista. É a área de pouso visual, que no caso é justamente o que acontece nesse aeroporto. Ele não tem instrumentos, então o pouso ali é só no visual, tá certo? E veja também como o acidente está bem aqui. Agora a pergunta se repete: por que esse avião, estando aí, nessa localização, a essa distância do aeroporto, estava a 300 pés? Nesse aeroporto, os pilotos relatam que nessa distância a altitude seria de 780 pés, não de 300. Em minha análise, fica muito claro que o acidente ele não foi ocasionado pelo choque do avião nos fios de alta tensão. Não. Ele foi ocasionado por um problema que aconteceu bem antes, que levou um piloto experiente, conhecia muito bem a aeronave, uma aeronave em excelentes condições, né, a estar tão baixo, tão longe da pista. Seria difícil atribuir isso a um erro de um piloto, a menos que fosse um piloto novato, e não era o caso. O piloto é um pernambucano de 56 anos, uma pessoa muito experiente, sabia muito bem como proceder, como mesmo não tendo o glider para fazer uma rampa de pouso ideal, ele faz isso mentalmente, isso é tranquilo, o piloto é treinado para isso. Nosso aeroporto em Primavera também opera dessa forma. E nosso aeroporto, inclusive, nem é homologado. E se você quer um parâmetro do aeroporto de Primavera, ele não é homologado justamente porque tem obstáculos na rampa de aproximação. Agora vamos ver as imagens do avião no solo. Você já deve ter visto bastante essas imagens, mas eu quero chamar sua atenção para alguns detalhes aqui. Observe como, mesmo tendo sofrido uma queda, esse avião tem as janelas do piloto completamente intactas. As janelas dos passageiros intactas. Veja,
Não existe marca na rocha que esse avião, por exemplo, caiu um pouco mais acima na cachoeira e veio deslizando. Não existe marcas desse deslizamento na rocha. Observe que o bico do avião, que é a parte frontal mais sensível e aquela que primeiro chega em qualquer acidente, né? Chega o bico na frente ali. Observe que o bico está intacto, o que leva à conclusão que esse avião ele se assentou desta maneira totalmente na vertical. Ou seja, ele fez isso aqui, gente, ó. Ele sentou. Ele não veio deslizando e parou aí. Ele não veio voando e parou aí. Ele assentou na vertical. Se ele tivesse voando, o bico estaria destruído. Se ele tivesse descido a cachoeira, várias partes do avião estariam destruídas. Veja como a fuselagem do avião está praticamente intacta para um avião que sofreu um acidente. Você olhando esse acidente, você fala, não, sobreviveu todo mundo. Observe as asas do avião. Agora eu quero chamar a atenção para um detalhe. Veja a foto desse mesmo avião. Veja a foto dele. Agora, observe como nesta foto você nota que as hélices do motor e o próprio motor, eles se adiantam bem na asa, eles estão bem à frente da asa. Embora esteja grudado na asa, eles se adiantam bem à frente da asa. Agora, observe novamente as imagens do avião no solo. Cadê o motor? Você consegue ver os motores daí? Eu não consegui ver. Ocorre que da forma como esse motor é colocado na asa, diferente, por exemplo, dos aviões comerciais, que os motores ficam exatamente embaixo da asa, você observa que a carenagem desse motor ela é embutida na asa. Se esse avião tivesse perdido o motor, provavelmente você não veria as asas do avião. Veja de novo a foto do avião, veja a foto do avião voando. Agora veja, as asas estão no lugar. Estranho isso. Ninguém está aqui dizendo o que aconteceu. Seria irresponsabilidade para quem cuida e gosta da aviação como eu, afirmar o que aconteceu. O que nós fazemos agora são perguntas. Perguntas do que aconteceu. Por que isso aconteceu? O relatório do CENIPA vai dizer. O resumo de tudo isso é que o Brasil ficou órfão de uma artista maravilhosa.